Já alguma vez acordou de manhã e o primeiro pensamento que teve foi: ai, as minhas costas? Aquele desconforto constante, aquela rigidez que parece dizer-lhe que o seu corpo já não é o seu melhor amigo. Pergunto-lhe: quantas vezes já disse não a um convite para passear com os netos ou a um café com amigos, porque simplesmente a dor nas costas era mais forte do que a vontade de sair? É uma realidade dolorosa para tantos de nós. Sentimos que o nosso mundo está a encolher, limitado pelas quatro paredes da nossa casa, reféns de uma dor que parece não ter fim. Passamos os dias a tentar encontrar a posição perfeita na cadeira ou no sofá, uma posição que nos dê um bocadinho de alívio, nem que seja por uns minutos. E o que nos dizem? Descanse, não se esforce. Mas o descanso parece só piorar a rigidez. E se eu lhe dissesse que um ortopedista de renome partilhou um segredo, não uma pílula mágica, nem uma cirurgia complicada, mas um simples exercício de 5 minutos que pode começar a mudar tudo? Um movimento tão suave que até quem pensa que não consegue fazer nada, pode fazer. Neste vídeo, vamos desvendar não só este exercício, mas a filosofia por trás dele, um pequeno ritual que pode devolver-lhe a liberdade de movimento. E fique até ao final, porque o último detalhe que vou partilhar é o que realmente une tudo e pode ser a peça que lhe falta no quebra-cabeças da dor crônica. Vamos então começar a desvendar este pequeno segredo. A primeira coisa que precisamos de entender, e isto é talvez o mais importante de tudo, é que a solução para a dor nas costas raramente é ficar completamente parado. Sei que parece o contrário do que o nosso instinto nos diz. Quando algo dói, a nossa primeira reação é proteger, imobilizar, não mexer. E em casos de lesão aguda, isso pode ser verdade. Mas quando falamos de dor crônica, aquela dor teimosa que nos acompanha há meses ou anos, a imobilidade é como deitar água numa planta que já está a morrer afogada. Os nossos músculos, as nossas articulações, a nossa coluna, foram feitos para se moverem. O movimento é o que lhes traz sangue, oxigênio, nutrientes. É o que os mantém saudáveis e flexíveis. Quando paramos de nos mover por causa da dor, entramos num ciclo vicioso terrível. A falta de movimento causa mais rigidez, a rigidez causa mais dor, e a mais dor leva a ainda menos movimento. Percebem? É uma espiral descendente. O segredo do ortopedista não é sobre ir para um ginásio e levantar pesos ou correr uma maratona. É sobre quebrar este ciclo com movimentos suaves, inteligentes e seguros que dizem ao nosso corpo: está tudo bem, podes mexer-te. Eu estou aqui para te guiar. E o primeiro passo nesta jornada, o exercício fundamental, é algo a que podemos chamar a ponte suave ou a elevação da bacia. Pode parecer incrivelmente simples, e é mesmo, mas a sua eficácia é extraordinária. Pensem nos músculos das vossas nádegas, os glúteos. Na nossa sociedade moderna, passamos tanto tempo sentados que estes músculos, que deveriam ser os mais fortes do nosso corpo, adormecem. Ficam preguiçosos. E quando eles não fazem o seu trabalho de suportar o nosso corpo e impulsionar o nosso movimento, quem é que acham que tem de fazer o trabalho extra? Exatamente, os pequenos e esforçados músculos da parte inferior das costas. Eles ficam sobrecarregados, cansados, inflamados e, consequentemente, doloridos. A ponte suave é como um despertador para esses músculos adormecidos. Ao fazê-la, estamos a reeducar o nosso corpo, a lembrar-lhe de como usar os músculos certos para o trabalho certo, tirando a pressão das costas. E como se faz? É muito simples. Deite-se de costas numa superfície confortável. Pode ser no chão, em cima de um tapete ou até na sua cama, se não for demasiado mole. Dobre os joelhos e coloque os pés bem assentes no chão, à largura da bacia.
Os braços podem ficar relaxados ao lado do corpo, com as palmas das mãos viradas para baixo. Agora, respire fundo. E ao expirar, ao deitar o ar fora, pressione os pés contra o chão e comece a levantar a bacia lentamente, vértebra por vértebra. Não é preciso subir muito. A ideia não é fazer um arco gigante. Suba apenas até o seu corpo formar uma linha reta desde os ombros até os joelhos. Imagine que está a equilibrar um tabuleiro de chá na sua barriga e não quer que ele caia. Mantenha a posição por 2 ou 3 segundos, contraindo suavemente os músculos das nádegas. Sinta-os a trabalhar. Depois, com o mesmo controlo, comece a descer lentamente, como se estivesse a pousar um colar de pérolas no chão, uma pérola de cada vez. Repita este movimento 5 a 8 vezes. O mais importante aqui não é a quantidade, mas a qualidade. O movimento deve ser lento, controlado e, acima de tudo, sem dor. Se sentir uma pontada, suba menos. Se ainda doer, suba apenas 1 centímetro do chão. O objetivo inicial é apenas acordar os músculos, não construir um corpo de atleta. Um erro muito comum é usar os músculos das costas para subir, arqueando-as demasiado. Para evitar isso, antes de começar, imagine que está a tentar achatar a parte de baixo das suas costas contra o chão, ativando ligeiramente os músculos da barriga. Mantenha essa pequena contração enquanto sobe e desce. Outro erro é prender a respiração. A respiração deve ser fluida e natural, ajudando o movimento. Inspire enquanto está embaixo. Expire enquanto sobe. Lembro-me de uma senhora, a Dona Emília, que acompanhei. Ela tinha tanto medo de se mexer que a sua primeira tentativa de fazer a ponte foi apenas pensar em levantar a bacia. Ela nem sequer saiu do chão. Apenas contraiu os músculos. E foi assim que ela começou. No dia seguinte, levantou talvez meio centímetro. Uma semana depois, já conseguia levantar 1 centímetro. Ao fim de um mês de prática diária, ela conseguia fazer 8 repetições completas e dizia que era a primeira vez em anos que conseguia levantar-se da cadeira sem aquele gemido de dor. Este exercício, feito todos os dias, começa a redefinir os padrões de movimento do seu corpo. É o primeiro passo para quebrar o ciclo da dor e construir uma base de força e estabilidade. Agora que já acordamos os músculos de suporte com a ponte suave, vamos introduzir um segundo movimento que funciona como um bálsamo para uma coluna rígida. Pense na sua coluna como uma corrente de bicicleta. Se ficar parada muito tempo, especialmente a chuva, enferruja. Cada elo fica preso ao seguinte. Tentar forçar o movimento, de repente, pode partir a corrente. Mas se a lubrificarmos e a movermos gentilmente para a frente e para trás, pouco a pouco, a ferrugem solta-se e o movimento volta a ser fluido. É exatamente isso que vamos fazer com a nossa coluna com o exercício do gato-vaca. Este nome engraçado vem das posições que o nosso corpo imita. É um movimento clássico no yoga e na fisioterapia pela sua incrível capacidade de mobilizar cada uma das vértebras de forma segura. Para começar, coloque-se numa posição de 4 apoios, como um bebê a gatinhar. As suas mãos devem estar diretamente abaixo dos ombros e os joelhos diretamente abaixo da bacia. Se sentir desconforto nos joelhos, coloque uma almofada ou uma toalha dobrada debaixo deles. A sua coluna deve começar numa posição neutra, como se fosse o tampo de uma mesa. Agora, vamos coordenar o movimento com a respiração. Ao inspirar, deixe a sua barriga descer em direção ao chão, levante o peito e o queixo ligeiramente, olhando em frente. Sinta suas costas a arquear suavemente, como uma vaca pachorrenta no pasto. Não force nada, especialmente o pescoço.
O movimento deve ser suave e agradável. Esta é a posição da vaca. Ao expirar, faça o movimento oposto. Leve o queixo em direção ao peito e empurre o chão com as mãos, arredondando as costas em direção ao teto, como um gato a espreguiçar-se ou a assustar-se. Sinta o alongamento suave entre as omoplatas e na parte inferior das costas. Esta é a posição do gato. Continue a alternar entre estas duas posições, seguindo o ritmo da sua própria respiração. Inspire para a vaca. Expire para o gato. Faça isto umas 8 a 10 vezes, de forma lenta e consciente. O objetivo aqui não é atingir a amplitude máxima de movimento. O objetivo é o movimento em si. É sentir cada vértebra a mover-se gentilmente em relação à seguinte. Imagine que está a enviar uma onda de movimento ao longo de toda a sua coluna, desde o cóccix até a base do crânio. Este exercício é maravilhoso porque não coloca peso ou pressão na coluna. Pelo contrário, cria espaço entre as vértebras, alivia a compressão dos discos e estimula a circulação do líquido sinovial, que é o lubrificante natural das nossas articulações. Para completar o nosso ritual de 5 minutos, vamos adicionar um terceiro e último movimento, a rotação suave do tronco. A rigidez na parte inferior das costas muitas vezes vem da falta de mobilidade rotacional. Passamos a vida a mover-nos para a frente, a sentar, a levantar, a andar, mas raramente rodamos o tronco. Este exercício ajuda a soltar essa tensão de forma muito segura. Deite-se novamente de costas, com os joelhos dobrados e os pés no chão, como na posição inicial da ponte. Abra os braços para os lados em forma de cruz, com as palmas das mãos viradas para cima ou para baixo, como for mais confortável. Respire fundo e, ao expirar, deixe os seus 2 joelhos caírem lentamente para um lado, em direção ao chão. Mantenha os ombros em contato com o chão. Não se preocupe se os joelhos não tocarem no chão. Vá apenas até onde for confortável e sentir um alongamento suave na parte inferior das costas e na lateral da bacia. Fique nessa posição por uns 20 a 30 segundos, respirando calmamente. Depois, ao inspirar, traga os joelhos de volta ao centro. Ao expirar, deixe-os cair para o outro lado. Repita para cada lado 2 ou 3 vezes. Se sentir que é muito intenso, pode colocar uma almofada debaixo dos joelhos quando eles caem para o lado, para diminuir a amplitude do alongamento. Assim, temos a nossa sequência completa de 5 minutos. Começamos com a ponte suave para ativar os glúteos e estabilizar a pelvis. Continuamos com o gato-vaca para lubrificar e mobilizar a coluna. E terminamos com as rotações para libertar a tensão rotacional. Estes 3 movimentos juntos criam uma sinergia poderosa. Eles não só aliviam a dor no momento, mas, mais importante, reeducam o seu corpo. Ensinam-no a mover-se de uma forma mais eficiente e segura, prevenindo futuras crises. O verdadeiro segredo que o ortopedista partilhou não são os exercícios em si. Milhares de exercícios existem. O segredo é a consistência diária de um ritual curto, suave e consciente. É melhor fazer estes 5 minutos todos os dias do que fazer 1 hora de exercício uma vez por semana e ficar com dores. É este pequeno investimento diário que cria uma mudança profunda e duradoura na saúde da sua coluna. Então, ao juntarmos estes 3 movimentos, o que estamos realmente a fazer? Não estamos apenas a exercitar os músculos. Estamos a iniciar uma conversa com o nosso corpo. Uma conversa que tem sido ignorada durante muito tempo. Com a ponte suave dizemos: músculos das nádegas, acordem, preciso da vossa ajuda. Costas, podem relaxar um pouco, o apoio chegou. Com o gato-vaca,
Sussurramos a cada vértebra. É seguro mover-te. Vamos lubrificar estas articulações e trazer de volta a fluidez. E com as rotações, libertamos a tensão acumulada, como se estivéssemos a torcer uma toalha molhada, espremendo o estresse e a rigidez. Este diálogo diário, mesmo que por apenas 5 minutos, começa a reconstruir a confiança. O seu corpo começa a confiar em si novamente, e você começa a confiar no seu corpo. Aquele medo de se mover, o medo de que qualquer movimento vá desencadear uma crise de dor, começa a diminuir. A dor crônica não vive apenas nos nossos tecidos, vive também na nossa mente, no nosso sistema nervoso. Ela cria um estado de alerta constante, uma hipervigilância. O nosso cérebro, na sua tentativa de nos proteger, começa a interpretar até os sinais mais inofensivos como uma ameaça, perpetuando o ciclo da dor. Estes movimentos suaves e controlados são uma forma de acalmar esse sistema nervoso. Eles enviam uma mensagem de segurança ao cérebro, dizendo: "Vês? O movimento não é perigoso. Pelo contrário, o movimento é curativo." E agora, a peça final do quebra-cabeças, o detalhe que prometi no início e que eleva este ritual de 5 minutos de um simples exercício a uma prática terapêutica profunda. É a sua respiração. Sei que parece simples demais, mas ouça-me com atenção. A maioria de nós, especialmente quando sentimos dor ou estresse, respira de forma superficial, usando apenas a parte de cima do peito. Esta respiração curta e rápida mantém o nosso corpo num estado de luta ou fuga. Contrai os músculos, incluindo os músculos profundos das costas e do diafragma, um músculo em forma de cúpula na base dos nossos pulmões que está intimamente ligado à nossa coluna. Uma respiração diafragmática profunda, ou respiração abdominal, faz o oposto. Ela ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, o sistema de descansar e digerir. Massaja os órgãos internos, liberta a tensão no diafragma e, por consequência, relaxa os músculos das costas. Então, o desafio é este. Durante os seus 5 minutos de movimento, concentre toda a sua atenção na sua respiração. Ao fazer a ponte, sinta o ar a entrar e a encher a sua barriga ao descer, e a esvaziar ao subir. No gato-vaca, a respiração guia o movimento, inspirando na vaca, expirando no gato. Nas rotações, respire fundo para a zona que está a alongar, imaginando que o ar cria espaço e alívio. Esta combinação de movimento consciente e respiração profunda é a verdadeira magia. Transforma o exercício numa meditação em movimento. Tira-o da sua cabeça, onde a preocupação com a dor vive, e traz-o para o seu corpo, para a sensação do momento presente. Lembrem-se, o objetivo não é a perfeição. Haverá dias em que se sentirão mais rígidos e dias em que se sentirão mais soltos. O importante é aparecer, todos os dias, e oferecer este pequeno presente de 5 minutos ao seu corpo. É um ato de bondade para consigo mesmo. Este ritual pode ser a primeira coisa que faz de manhã, antes mesmo de sair da cama, para preparar o seu corpo para o dia. Ou pode ser a última coisa que faz à noite, para libertar a tensão acumulada. Encontre o momento que funciona para si. Quero deixar-vos com uma mensagem de esperança. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e adaptar, a qualquer idade. Pequenas mudanças consistentes são muito mais poderosas do que grandes esforços esporádicos. Não subestime o poder destes 5 minutos. Eles podem ser o início de uma nova relação com o seu corpo e o primeiro passo para uma vida com mais movimento, mais liberdade e menos dor. Gostava muito de saber o que acharam. Já experimentaram algo parecido? Deixem nos comentários a vossa história, as vossas dúvidas, as vossas vitórias.
A sua experiência pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa para começar. Se este vídeo vos ajudou de alguma forma, por favor, deixem um gosto. Ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem estar a precisar desta mensagem. E claro, subscrevam para não perderem os nossos próximos vídeos, onde vamos continuar a partilhar segredos para viver uma vida plena e feliz, em qualquer idade. Lembrem-se, o movimento é vida. E nunca é tarde para começar a mover-se com mais alegria e menos dor. Cuidem-se muito e até a próxima.